Meus amigos, oficialmente o primeiro estresse de 2023. Oficialmente o primeiro estresse de 2023, com toda certeza. Tudo bem, teve o jogo lá contra o River Plate, que o Vasco sofreu uma derrota dura, mas era um amistoso, né? Então, contra o adversário também muito mais forte. Então a gente dá aquela relevada, era o primeiro jogo da temporada, mas hoje realmente o primeiro estresse chegou. Hoje foi o dia que o Vasco conseguiu, assim, me deixar fora do sério pela primeira vez em 2023. Hoje eu perdi a paciência ali em alguns momentos. Eu sei que a temporada está começando, né? Um ano de reconstrução, que a coisa não vai ser fácil, que o caminho é bastante árduo e longo para o Vasco percorrer. Mas eu, como torcedor, hoje fiquei muito estressado com a atuação do Vasco. Foi uma atuação muito ruim, uma atuação muito fraca hoje do Vasco contra a fraca equipe do Volta Redonda. Vamos começar aqui esse pós-jogo de Volta Redonda 2, Vasco da Gama 1, pelo Campeonato Carioca. Nem me lembro se eu me apresentei no início do vídeo. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e esse aqui é o nosso pós-jogo. Bom, meus amigos, primeiro, acho que o Vasco tem a obrigação de se desculpar com os torcedores lá de Cariacica, né? Os torcedores do Espírito Santo, que lotaram o estádio, 20 mil ingressos vendidos, preço caríssimo, o ingresso mais barato era R$120, e a torcida do Vasco lá do Espírito Santo, que tem poucas oportunidades, né, de ver o Vasco de perto, lotou, compareceu e foi retribuída dessa forma, né? Fez festa ontem no hotel para recepcionar os jogadores e o Vasco, infelizmente, não conseguiu retribuir dentro de campo para esse torcedor. Uma atuação muito fraca, uma atuação que realmente liga o sinal de alerta para nós torcedores. Espero que ligue também o sinal de alerta na diretoria, na comissão técnica, que o Vasco ainda tem um elenco muito fraco, que o Vasco ainda precisa se reforçar muito para o Campeonato Brasileiro. Eu não vou ficar aqui gritando, esperneando, dando show. É um jogo de Campeonato Carioca, é um início de trabalho, é de certa forma até normal esse tipo de oscilação, mas hoje assustou, e alguns pontos assim que a gente já falava que não estava legal, mais uma vez esses pontos comprometeram, né? Foram ali decisivos para essa derrota do Vasco. Bom, o time hoje muito mal. A gente começa aqui com o sistema defensivo do Vasco. É um sistema defensivo que não passa nenhuma segurança. O Vasco tá aí para fechar com o Manu Capasso, né, o zagueiro, mas o problema acho que também não é só ali o Robson Bambu, não. Acho que o sistema defensivo do Vasco, a forma de se defender do Vasco, a transição defensiva do Vasco não está encaixada. O Vasco hoje deu muito espaço para o Volta Redonda. E ainda bem que o adversário era o Volta Redonda, né? Porque se é um jogo hoje contra uma equipe tecnicamente e taticamente mais encaixada ou superior, cara, o Vasco teria levado um baile ali, porque o primeiro tempo foi um horror. O Vasco dava muito espaço para a equipe do Volta Redonda. O primeiro gol do Volta Redonda surge ali numa falha do Puma Rodrigues, né, do Pumita, lateral direito, que na minha opinião vinha fazendo um bom início com a camisa do Vasco até a partida de hoje. Acho que hoje ele foi bem abaixo das outras apresentações dele, foi mal, falhou ali no primeiro gol. Acho que o Ivan também deu uma vacilada, tudo bem que o chute foi a queima-roupa, mas enfim, foi no canto dele. Acho que até dava para o Ivan ter feito algo de melhor, não estou aqui crucificando. Para mim, o principal erro desse primeiro gol que o Vasco leva foi ele do Puma Rodrigues pela direita. Vou falar de uma vez aqui do segundo gol, né, que o Vasco leva, que é inacreditável, assim. O jogador do Volta Redonda chega cara a cara com o Ivan e, assim, cara, com a defesa do Vasco completamente aberta, tudo livre ali. Eu até achei que o cara tava em impedimento, que o cara sai cara a cara com o Ivan. Falei, não é possível, tá impedido, o cara tá adiantado. Mas não, foi uma falha defensiva do Vasco. O cara sai cara a cara e faz 2-0 ainda no primeiro tempo, o que já dificulta demais, né, a partida do Vasco para a segunda etapa. Cara, uma coisa que me preocupou muito hoje nesse jogo do Vasco, o meio-campo do Vasco simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Não dá nem pra gente dizer aqui que o meio-campo do Vasco tá mal, porque para tá mal tem que existir. O meio-campo do Vasco não existe. O Vasco é ligação direta ali da defesa para o ataque. O principal construtor do Vasco hoje foi o Léo Pelé. O zagueiro Léo Pelé foi o principal construtor do Vasco, porque o Vasco não tinha meio campo. Tanto que o gol do Gabriel Peck, foi um bonito gol, sai numa jogada criada pelo Léo Pelé, que toca para o Gabriel Peck. O Vasco jogou hoje praticamente sem meio campo.
Zé Gabriel, nulo na partida, muito mal, não tem condições de ser titular do Vasco, com todo respeito aqui ao Zé Gabriel. O Alex Teixeira, mal. A gente praticamente não ouviu falar no Alex Teixeira o jogo todo, parece ainda muito lento, muito pesado, sumido do jogo, não apareceu, entrou ali hoje na vaga do Nenê, né, que foi poupado, e nesses momentos a gente vê porque que o Nenê é titular desse time do Vasco. O Nenê hoje, com 41 anos, faria diferença, teria mais intensidade do que qualquer um que jogou ali no meio campo do Vasco. É inacreditável isso. Alex Teixeira muito mal, Zé Gabriel muito mal e até o próprio Jair também muito mal. E aí vem o ponto que mais me preocupa, porque você olha para o banco do Vasco e você não tem ninguém para mudar o jogo. Você não tem, assim, peças que você pensa, não, pô, o jogo tá ruim, vamos botar fulano aqui que vai dar uma incendiada, pode tentar fazer alguma coisa diferente. Não tem. Por isso que eu digo, o elenco do Vasco ainda é muito fraco, precisa contratar muito ainda para essa temporada de 2023. Vamos falar aqui do segundo tempo e a gente fala do melhor jogador do Vasco na partida, com toda certeza, que foi Gabriel Peck. Gabriel Peck se doou, correu o tempo inteiro, as melhores oportunidades do Vasco saíram do pé de Gabriel Peck, inclusive o gol, que foi um golaço de fora da área. Assim, o Gabriel Peck vem sendo, na minha opinião, o jogador mais importante do Vasco desde outubro do ano passado. Ali na reta final da Série B ele também foi muito decisivo, entrando no segundo tempo, participando diretamente de gols, e começa muito bem também esse Carioca de 2023. Hoje marcou um golaço e foi o único ponto positivo desse time do Vasco hoje. Para mim, só Gabriel Peck hoje que salva dessa atuação do Vasco. O único que se prestou ali a tentar alguma coisa diferente. E a gente pode ter aqui várias reclamações ao Gabriel Peck. Eu acho que essa fala se estende um pouquinho também ao Figueiredo. São dois jogadores que são crias da base do Vasco, que se dedicam demais. A gente pode, criticar uma tomada de decisão ou outra, enfim, uma qualidade técnica ou outra, mas são dois caras que vestem a camisa, se entregam pra cacete. Na minha opinião, não podem ser titulares do Vasco. Acho que o Figueiredo até tá um pouquinho acima. O Gabriel Peck não tem condições de ser titular de um time que almeja grandes coisas numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas é um cara muito útil pro elenco, é um cara que é bastante comprometido e hoje fez mais uma boa partida, né? E o gol do Vasco foi exatamente do Gabriel Peck. E aí, bom, o Campeonato Carioca é tão frágil, os times são tão fracos, tão ruins, que mesmo o Vasco fazendo essa atuação pífia, dava pro Vasco ter ganhado o jogo. O Vasco poderia ter virado o jogo, porque aos 30 minutos do segundo tempo, vem o ponto crucial dessa partida, né? Mesmo sem jogar absolutamente nada, o Vasco que saiu perdendo por 2-0, já tinha achado seu golzinho 2-1, e aí teve um pênalti ali em cima do Pedro Raul, uma jogada que para mim não foi nada, não achei pênalti no Pedro Raul, acho inclusive que ele estava impedido, mas como não tem VAR, o juizão marcou e o pênalti foi cobrado pelo próprio Pedro Raul, que esse início, né, do Pedro Raul preocupa. Hoje, além do pênalti perdido, né, Pedro Raul perdeu o pênalti, se você não assistiu o jogo, Pedro Raul bateu, o goleiro defendeu, enfim, Pedro Raul começa muito mal com a camisa do Vasco, e além do pênalti perdido, foi uma partida ruim do Pedro Raul. Não está conseguindo ainda entrar de vez ali com a camisa do Vasco, se entrosar com o elenco. Parece às vezes muito afoito, às vezes está brigando com a bola. Um início preocupante do Pedro Raul. Não quero aqui crucificar, não quero aqui dizer que não presta, etc e tal, mas um início muito assustador do Pedro Raul. Uma partida hoje muito ruim do Pedro Raul. Foi um dos piores jogadores do Vasco hoje, o Pedro Raul, com toda certeza, e decisivo para essa derrota, porque ele perde o pênalti ali aos 30 do segundo tempo, que daria um empate para o Vasco, e o Vasco teria ali 15, 20 minutos para virar a partida, e até arrisco dizer que conseguiria virar, porque o time de Volta Redonda é muito frágil, é muito fraco. E o Vasco conseguiu, né, perder para esse time fraco. E bom, cara, já no finalzinho ali, aos 40 do segundo tempo, vem para mim a imagem que define o tanto que o Vasco precisa reforçar, o tanto que o Vasco precisa contratar para a temporada de 2023. Porque o Vasco perdendo o jogo, aos 40 do segundo tempo, as opções do Barbieri para poder tentar fazer alguma coisa para virar a partida foram Vinícius e Galarza. Vinícius e Galarza entraram aos 40 do segundo tempo para tentar mudar o jogo. Não pode, né? Não pode. Não pode o Vasco ter como opção no momento de desespero Vinícius e Galarza. O elenco é muito fraco, precisa muito contratar. Paulo Brax precisa muito contratar. O Vasco precisa de peças para montar um time titular e ter peças ainda de reposição, porque o time ainda é bastante fraco, ainda é muito fraco, e hoje foi uma atuação realmente
assustadora do Vasco. Fica aqui como ponto positivo o Gabriel Peck, que fez uma boa partida, e de ponto negativo o time todo do Vasco, mas principalmente Pedro Raul, que foi, na minha visão, o pior em campo e decisivo para a derrota por ter perdido o pênalti. É isso, vou ficando por aqui, um abraço, deixa o like aqui para ajudar no trabalho, deixa seu comentário, sua opinião também, saudações, amanhã eu tô de volta, fui!